the direction of the investigation shifts dramatically, toward the mountain. All focus now zeroes in on a key discovery: a sippy cup found by a hiker in the thick forest. After quick verification, it's confirmed to belong to Whitney's young niece. This seemingly small object becomes a critical lead. Authorities cordon off the immediate area and begin an intensive search. Within hours, another team, a mix of volunteers and law enforcement, stumbles upon more clues. Tire impressions, shards of broken glass, and most disturbingly, a license plate, registered to Whitney Heichel. Larch Mountain is not an easy place to reach. It's heavily wooded, remote, and at least a 40-minute drive from Gresham. Why would anyone go there? Why would Whitney's vehicle end up with signs pointing toward this mountain wilderness? Investigators rope off the area. Search and rescue expands their efforts. Oregon State forensics teams are brought in to document everything. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Neste documentário, vamos explorar um caso real de crime e analisar fotos de Whitney Heichel, que nasceu em 1991 em Portland, Oregon. Whitney foi criada em um lugar onde o ritmo da vida seguia um pouco mais devagar, onde os vizinhos ainda sabiam os nomes uns dos outros e onde os valores de fé, família e constância não eram apenas ideais. Faziam parte da vida cotidiana. Em 2011, Whitney se casou com Clint Heichel, um jovem que ela conhecia havia muitos anos. O que fazia Whitney ser tão profundamente querida por todos que a conheciam, seu calor humano, sua abertura, sua confiança inabalável nas pessoas, pode ter sido exatamente o que a deixou mais vulnerável. Ela não vivia a vida consumida por desconfiança ou medo. Pelo contrário, abraçava cada dia com otimismo, firmemente enraizada na crença de que as pessoas eram, por natureza, boas. Ela era alguém que procurava o melhor em todos. E, na maioria das vezes, encontrava. Terça-feira, 16 de outubro de 2012. Gresham, Oregon. O dia começou como tantos outros na pequena cidade suburbana situada nos arredores de Portland. O outono havia chegado por completo, pintando a paisagem com tons intensos e ardentes, carmesim, ferrugem, amarelo dourado profundo. O mundo, à primeira vista, parecia calmo e comum, pacífico. Às 6h45 da manhã, o silêncio foi suavemente interrompido pelo som de uma porta da frente se abrindo. Whitney Heichel, com apenas 21 anos, saiu para o ar frio de outubro. Ela puxou o suéter mais apertado contra o corpo, sua respiração ficando visível por um instante como uma pequena nuvem branca. Em uma das mãos, segurava as chaves do trabalho. Sobre o ombro, carregava sua bolsa do dia a dia, cheia de itens essenciais. Sua Ford Explorer preta estava parada fielmente na garagem, com gotículas de orvalho cobrindo os vidros. Dentro do apartamento, seu marido, Clint, estava apenas começando sua própria rotina matinal. Whitney se inclinou, trocou com ele um beijo rápido, mas cheio de carinho. Um gesto que já havia se tornado natural entre os dois. Foi breve, doce e, sob todos os aspectos, perfeitamente normal. Não havia motivo algum para acreditar que algo estava errado. Não havia sinais, nenhum aviso. O que Clint não poderia saber, o que ninguém poderia imaginar, é que esse gesto comum, esse momento silencioso de afeto, se tornaria a última vez que ele veria sua esposa sair de casa. Whitney foi embora dirigindo, como sempre fazia, rumo ao seu trabalho como barista em uma cafeteria local a apenas alguns minutos dali. Ela não era apenas boa no que fazia, sentia verdadeiro orgulho do seu trabalho. Seus colegas frequentemente a descreviam como o tipo de pessoa que iluminava um ambiente só de entrar. Ela era confiável, organizada e sempre chegava cedo. Não porque fosse obrigada, mas porque isso era importante para ela. Ela valorizava a constância e respeitava o tempo das outras pessoas. À medida que o relógio se aproximava das 7 horas da manhã, seus colegas já estavam dentro da loja, preparando-se para o movimento matinal. As máquinas sibilavam com vapor, os doces eram organizados atrás do vidro
e o aroma de grãos torrados preenchia o ar. Os primeiros clientes iam chegando, enrolados em cachecóis e ainda espantando o sono. Mas em meio à rotina habitual, algo não parecia certo. Às 7h05, Whitney ainda não havia aparecido. Era incomum, mas não o suficiente para causar alarme. Talvez tivesse ficado presa em um semáforo ou o carro não tivesse pegado. Essas coisas acontecem. Mas quando 7h15 chegou sem nenhuma notícia, algumas cabeças começaram a se virar. Mensagens foram enviadas. Nenhuma resposta. Algumas ligações foram feitas. Todas caindo diretamente na caixa postal. Agora, as pessoas franziram a testa, olhando para a porta, perguntando em voz alta se ela estava bem. Às 7h30, a preocupação já era real. A equipe conhecia Whitney. Ela não era do tipo que faltava sem avisar, e certamente não desapareceria sem dizer nada a ninguém. Não fazia parte de sua natureza. Sua ausência não era apenas estranha, parecia errada. Enquanto isso, em casa, Clint também começava a ficar cada vez mais ansioso. Ele já havia tentado ligar para Whitney várias vezes, e cada chamada encontrava o mesmo silêncio inquietante. O telefone não tocava. Nenhuma mensagem. Nenhuma atualização. Apenas aquele tom vazio que leva direto à caixa postal. Às 8h da manhã, a preocupação havia substituído completamente a rotina. Ele andava de um lado para o outro. Ligava novamente. E novamente. E novamente. A sensação no estômago, aquela que muitos descrevem como inexplicável, mas inegável, vinha se instalando com força e rapidez. Mas enquanto os minutos passavam, algo já havia acontecido. Algo que ninguém na vida de Whitney poderia saber ainda. A cerca de 9 milhas de distância, na cidade vizinha de Troutdale, uma câmera de segurança em um posto de gasolina gravava silenciosamente o que logo se tornaria uma peça-chave da investigação. Às 9h11 da manhã, uma Ford Explorer preta parou em uma das bombas. Era o veículo de Whitney. Inconfundivelmente o dela. Mas não era Whitney quem estava ao volante. Um homem dirigia. As imagens mostravam-no saindo do veículo de maneira casual. Ele tinha cabelos escuros e porte médio. Nada particularmente marcante à primeira vista. No banco do passageiro, parcialmente encoberta pelo reflexo no vidro, estava Whitney. Sua expressão era difícil de interpretar, mas era inegavelmente ela. Ela não estava dirigindo. Ela não estava sozinha. O homem usou o cartão de débito de Whitney para pagar o combustível. Uma ação que, à primeira vista, poderia parecer comum. Mas não era. Era profundamente perturbadora. Whitney não emprestava seu carro e certamente não permitia que estranhos usassem seus cartões bancários. Algo estava errado. Apenas 12 minutos depois, exatamente às 9h23, o mesmo cartão de débito foi usado novamente, desta vez em um caixa eletrônico próximo. A câmera de vigilância captou apenas uma imagem parcial, mas confirmou a transação. Mais uma vez, Whitney não era quem estava na máquina. Alguém estava usando suas contas, mas ela não entrava em contato com ninguém. Nem com o marido, nem com o trabalho, nem com amigos. De volta ao apartamento, Clint já estava tomado pelo pânico. Já havia passado muito do horário em que Whitney deveria estar no trabalho. O silêncio, a ausência de qualquer contato. Nada disso fazia sentido. Whitney não simplesmente desaparecia. Ela não era esse tipo de pessoa. Às 10h da manhã, ele tomou uma decisão. Pegou o telefone e ligou para o 911. "Minha esposa está desaparecida", disse Clint ao atendente. Sua voz estava tensa, tentando conter o medo crescente. "Ela saiu de casa por volta das 6h45 desta manhã para ir trabalhar. Ela nunca chegou lá." Ele forneceu todas as informações possíveis. O nome completo dela, descrição física, marca e modelo do carro, o trajeto que costumava fazer e há quanto tempo estavam casados. Menos de 2 anos. Não se tratava de alguém fugindo. Era alguém que tinha tudo para viver, subitamente desaparecida sem deixar rastros. A ligação para o 911 foi registrada às 10h02, e a polícia local iniciou imediatamente uma investigação de pessoa desaparecida.
Oficiais começaram a percorrer o trajeto habitual dela, entrar em contato com a cafeteria e verificar imagens de trânsito ou câmeras de segurança. A ligação de Clint não apenas levantou preocupação, ela deu início à primeira grande fase das buscas. Pouco era dito à mídia, mas nos bastidores havia apreensão. Muita apreensão. Clint falou com repórteres naquele mesmo dia, com a voz embargada pela emoção. Então, eu ainda estou tentando processar tudo isso. Eu nem sei o que pensar sobre isso. Eu só espero que ela esteja bem. Estamos fazendo o melhor que podemos para localizá-la. Espero que nada tenha acontecido com ela. A ligação de Clint faz as engrenagens começarem a girar, mas a verdadeira reviravolta ocorre por volta da 1 da tarde. Um daqueles momentos que os investigadores ao mesmo tempo temem e esperam. No fim da tarde de terça-feira, uma descoberta é feita que muda-se a investigação de um caso de pessoa desaparecida para algo muito mais grave. A Ford Explorer preta de Whitney é encontrada abandonada no estacionamento de Wood Village, um centro comercial a apenas algumas milhas a nordeste de sua casa em Gresham. À primeira vista, parece apenas mais um veículo no meio do mar de carros do movimentado centro de compras. Mas um olhar mais atento revela algo muito mais perturbador. O vidro do lado do passageiro está estilhaçado. Pedaços de vidro espalhados em forma de leque pelo asfalto. O interior do veículo está revirado. Os bancos traseiros foram rebatidos e os pneus estão cobertos de lama fresca. Não lama seca ou antiga, mas úmida, marcada por detritos, como se o SUV tivesse sido levado recentemente para fora da estrada ou conduzido por uma trilha florestal. Não era assim que Whitney cuidava de seu carro. Amigos e familiares confirmam que ela era organizada, cuidadosa, exigente. Alguém claramente esteve dentro do veículo. Alguém que não se importava com aparência ou com evidências. E essa pessoa não se deu ao trabalho de apagar seus rastros. Enquanto isso, a quilômetros de distância, na direção oposta, outro fio surge na teia crescente de pistas. No Monte Larch, uma vasta e acidentada região selvagem localizada a cerca de 20 milhas a leste de Gresham, um caminhante se depara com algo peculiar durante uma caminhada rotineira pela trilha. Deitado logo ao lado do caminho, meio escondido entre a vegetação baixa, há um pequeno objeto, de um rosa vibrante, um copo infantil com bico. Ele está completamente fora de contexto naquela área densa e florestada, onde normalmente apenas caminhantes e campistas experientes costumam passar. O copo está limpo, sem sujeira ou folhas, o que sugere que não está ali há muito tempo. Ele não pertence à floresta, e ainda assim, ali está. Naquele momento, o caminhante não reconhece sua importância, mas mais tarde, os investigadores confirmariam. O copo pertence à sobrinha de Whitney. Ele havia estado no SUV de Whitney apenas alguns dias antes. Um item pequeno, aparentemente insignificante, mas que agora funciona como uma migalha de pão, um marcador de que algo, ou alguém, passou por ali. Um copo em uma trilha solitária. Um ponto de cor viva em um quebra-cabeça sombrio. No meio da tarde, a notícia começa a se espalhar. A situação deixa de ser privada. Seus pais, Jim e Lori, e sua irmã mais nova, Chelsea. Eles haviam falado com ela apenas no dia anterior. Tudo parecia normal. Planos haviam sido feitos para mais tarde naquela semana. Não havia nenhum sinal de problema. Agora, eles estão ao telefone com Clint, que mal consegue se manter firme enquanto explica que Whitney nunca chegou ao trabalho. Que o telefone dela está desligado há horas. Que o SUV não está mais onde deveria estar. O choque é imediato. E a partir desse momento, a família se une. A congregação local das Testemunhas de Jeová, da qual Whitney participava desde a infância, se mobiliza rapidamente. Os membros começam a imprimir panfletos, centenas deles. Trabalham com rapidez e precisão, espalhando a informação por bairros, postos de gasolina e centros comerciais. Os panfletos trazem sua foto, idade e o último local conhecido. Desaparecida. Whitney Heikel, 21 anos. Vista pela última vez na terça-feira, 16 de outubro. Eles são afixados em vitrines, postes telefônicos e distribuídos a transeuntes.
Membros da comunidade começam a ligar com qualquer detalhe de que se lembrem, por menor que seja. Mas, à medida que o dia avança, um medo silencioso começa a se instalar. Às 15 horas, já se passaram horas desde o desaparecimento de Whitney. E, a cada hora, a preocupação aumenta. As autoridades não hesitam. Elas reconhecem a urgência. O Departamento de Polícia de Gresham reúne uma resposta coordenada, trazendo recursos adicionais de jurisdições vizinhas. 24 detetives são designados para o caso, vindos do condado de Multnomah, Troutdale, Fairview e da Polícia Estadual do Oregon. O laboratório criminal do estado é colocado em alerta. Unidades forenses são enviadas diretamente ao estacionamento para começar a coletar evidências do SUV abandonado. Cada minuto conta. O chefe de polícia Craig Junginger aborda-o a situação de forma direta. Desde o início, ele a classifica como uma possível investigação criminal. Não um mal-entendido, não um desaparecimento voluntário. Os sinais são claros demais. Uma janela quebrada, um saque suspeito em caixa eletrônico, uma mulher desaparecida que nunca desviava de sua rotina. O tempo é crucial, e todos os envolvidos sabem disso. Mas a aplicação da lei não é a única força em ação. A comunidade das Testemunhas de Jeová, que já estava imprimindo e distribuindo panfletos, começa a organizar equipes de busca. Voluntários de todas as idades aparecem. Amigos, vizinhos, pessoas que mal conheciam Whitney, mas sentiam-se compelidas a ajudar. Ao meio-dia, eles já haviam vasculhado a área ao redor do apartamento dela e se espalhado por parques próximos, trilhas e zonas comerciais. É uma dessas equipes que ajuda a conduzir os investigadores até o estacionamento, confirmando que o Explorer não esteve ali durante toda a manhã. Ele apareceu em algum momento entre 10 horas e 11 horas. Os detetives rapidamente começam a fotografar a cena. Eles recolhem estilhaços de vidro, registram marcas de pneus e coletam quaisquer pertences pessoais deixados dentro do veículo. Vários itens também são encontrados em uma lixeira próxima. Nada dramático ou claramente incriminador. Apenas pequenos objetos pessoais que não pertencem ao lixo. Um espelho compacto. Um cachecol. Todos são recolhidos e catalogados, cada um representando uma possível pista. As imagens do posto de gasolina tornam-se a primeira pista concreta. Às 9h14 da manhã, um SUV preto entra em um posto de gasolina em Troutdale. O Ford Explorer de Whitney. Mas ela não está ao volante. Ela é visível no banco do passageiro, e há um homem dirigindo. Seus traços não são totalmente nítidos. Cabelo escuro, porte médio. Mas há detalhes suficientes para saber que não se trata de alguém aleatório. Ele está familiarizado com o veículo. Ele usa o cartão de débito de Whitney para pagar o combustível. Os investigadores começam a fazer as perguntas difíceis. Quem é esse homem? Como ele sabe o PIN dela? Whitney o conhecia, confiava nele? Ele era um estranho. Ou alguém do círculo íntimo dela. A polícia começa a investigar a vida cotidiana de Whitney. Eles batem de porta em porta no complexo de apartamentos, perguntando aos vizinhos se viram algo incomum naquela manhã. A maioria diz a mesma coisa. Whitney era quieta, educada, sempre reservada. Mas um nome surge mais de uma vez. Alguém da vizinhança, conhecido por alguns moradores. Não um suspeito, mas alguém que valia a pena verificar. Eles seguem então para a cafeteria. Os colegas de trabalho repetem o que outros já disseram. Whitney era sempre confiável, nunca se atrasava, nunca causava drama. Nenhum problema no trabalho, nenhuma reclamação, apenas uma presença gentil e constante. Amigos e familiares reforçam esse retrato. Nenhum inimigo, nenhuma mudança recente de comportamento. Nenhum motivo para acreditar que ela teria ido embora voluntariamente. Na quarta-feira, 17 de outubro, a investigação ganha impulso. A polícia amplia o raio das buscas. Novas áreas são incluídas. Dodge Park, a cidade de Sandy e mais regiões ao redor do Monte Larch. Equipes de busca e resgate são acionadas. Voluntários refazem trajetos. Unidades K9 vasculham o complexo de apartamentos e os quarteirões ao redor, concentrando-se especialmente no trecho entre o posto de gasolina e a cafeteria. E então,
a investigação se volta de forma decisiva para a montanha. O copo infantil encontrado pelo caminhante, agora confirmado como pertencente à sobrinha de Whitney, torna-se prioridade. A área ao redor é sinalizada e minuciosamente examinada. Em poucas horas, outra equipe, composta por voluntários e agentes da lei, encontra mais indícios. Marcas de pneus, estilhaços de vidro e, de forma mais perturbadora, uma placa de licença, registrada para o Explorer de Whitney. O Monte Larch não é um local de fácil acesso. É densamente arborizado, remoto e fica a pelo menos 40 minutos de carro de Gresham. Por que alguém iria até lá? Por que o veículo de Whitney apresentaria sinais apontando para essa região selvagem e montanhosa? Os investigadores isolam a área. A busca e resgate amplia suas operações. As equipes de perícia do estado do Oregon são chamadas para documentar tudo. Quinta-feira, 18 de outubro de 2012. 4 dias se passaram desde o desaparecimento de Whitney Heichel, e a história toma mais um rumo inesperado. Tudo começa de forma aparentemente inocente. Crianças brincando do lado de fora de um complexo de apartamentos em Troutdale, Oregon, a cerca de 1,5 milhas do posto de gasolina onde o carro de Whitney foi visto pela primeira vez. Elas correm após a escola, perseguindo umas às outras pelos arbustos perto da borda do complexo. É quando uma delas percebe algo brilhante entre 2 arbustos. Não é um brinquedo. É um telefone celular. O que elas não percebem de imediato é que aquele telefone, amassado, levemente sujo, mas ainda funcional, pertence a Whitney Heichel. A tela se acende ao toque. A tela de bloqueio mostra uma foto de Whitney sorrindo. Várias mensagens não lidas aparecem no visor, algumas de amigos, outras da família, todas fazendo variações da mesma pergunta angustiante. Você está bem? Onde você está? A descoberta abala os pais das crianças, que imediatamente avisam a polícia. Os agentes chegam rapidamente e recolhem o telefone como evidência, registrando sua localização exata e condição. Não é apenas uma pista, é uma conexão. A posição do telefone é significativa. Ele está situado aproximadamente no meio do caminho entre o posto de gasolina e o estacionamento onde o SUV de Whitney foi encontrado. Essa triangulação estreita o foco geográfico da investigação. Agora, eles têm uma zona mais definida para trabalhar. Uma área que pode incluir onde ela foi levada ou onde alguém tentou encobrir seus rastros. Mais cedo naquele mesmo dia, a mãe de Whitney, Laura I. Ritt Miller, fala publicamente pela primeira vez. Diante de repórteres locais e de uma multidão de apoiadores, ela segura as lágrimas ao descrever sua filha, não apenas como uma pessoa desaparecida, mas como a luz de sua vida. Ela era o sol do meu coração, diz Laurai com a voz trêmula. Ela cuidava de todo mundo, era atenciosa, amorosa, e eu só quero agradecer a todos que estão ajudando a procurá-la. Somos muito gratos. Por favor, não parem de procurar. Perto dali, Clint Heichel, marido de Whitney, está ao púlpito tentando falar. Mas as palavras não saem. A dor é visível. Ele tenta uma vez, depois outra. Mas o sofrimento o domina. Com a cabeça baixa e a voz falhando, ele recua, incapaz de concluir a frase. É um momento devastador, cru, humano e real. Mas mesmo enquanto a família implora por respostas, alguém inesperado dá um passo à frente. Jonathan Holt, um homem de 24 anos que mora a apenas algumas portas de distância de Whitney e Clint no complexo de apartamentos em Gresham, entra na delegacia de polícia. Ele não está preso, não é um suspeito, pelo menos ainda não. Ele diz aos policiais que foi profundamente afetado pela notícia, que está preocupado, abalado, que quer ajudar. A aparência de Holt é casual. Ele está calmo, mas visivelmente emotivo. Ele conta aos detetives que na manhã de terça-feira, 16 de outubro, o dia em que Whitney desapareceu, ele estava a caminho do trabalho em uma empresa de máquinas de venda automática em Portland, quando, segundo ele, foi assaltado por 2 homens não identificados no trajeto. Ele diz que não registrou a ocorrência na polícia na época porque estava muito perturbado. Em vez disso, afirma que ficou andando em choque, chorando, sem saber o que fazer. Os detetives ouvem com atenção.
A linha do tempo que ele apresenta é vaga. Sua história contém lacunas, detalhes que não se encaixam muito bem. Por que ele não ligou para o 911? Por que não contou a ninguém? Por que, entre todas as pessoas, alguém como ele apareceria espontaneamente para oferecer uma história estranha em meio a um caso de pessoa desaparecida envolvendo sua vizinha? Perto do fim da entrevista, Holt faz um comentário casual que chama a atenção deles. Ele diz: "É só um péssimo timing. Tudo isso acontecer no mesmo dia que a Whitney." Ele diz isso de forma despreocupada, mas os detetives tomam nota. Algo no tom dele não soa certo. Eles pedem que ele forneça impressões digitais e uma amostra de DNA. Ele concorda sem hesitação. Nenhuma resistência, nenhuma evasiva. Eles o liberam, por enquanto, mas passam a observá-lo de perto. Esse desenvolvimento causa um arrepio em todos os envolvidos. Família, amigos e até estranhos acompanhando o caso. Porque se Holt estiver envolvido, então a história de Whitney não envolve um estranho sem rosto. Envolve alguém próximo, alguém que morava a poucos metros de distância, alguém que a conhecia, um vizinho, alguém que tinha todos os motivos para ser familiar e nenhuma razão visível para ser perigoso. Sexta-feira, 19 de outubro. A barragem finalmente se rompe. Nas primeiras horas da manhã, Jonathan Holt é visto em seu local de trabalho, no norte de Portland. Câmeras de segurança mais tarde confirmam que ele para brevemente perto de um arbusto do lado de fora do prédio. O que ele deixa para trás é significativo: uma arma de fogo. Nesse mesmo dia, pouco antes de entrar no departamento de polícia de Gresham para uma segunda rodada de interrogatório, Holt é novamente flagrado pela câmera, desta vez do lado de fora da delegacia, arremessando outra arma de fogo em uma área de grama. É imprudente, é ousado. E é o erro final de que os detetives precisavam. Os resultados do laboratório do SUV de Whitney chegam naquele dia. As impressões digitais e o DNA de Holt estão por toda parte. No volante, nas maçanetas, na alavanca de câmbio. Confrontado com as evidências, Holt não discute. Ele confessa. Não com emoção, não com remorso, mas de forma simples, como se estivesse lendo uma lista. Ele admite que dirigiu com Whitney para o leste, que ela estava no Lago Roslin. Os detalhes de sua confissão são mantidos longe do público, mas as autoridades confirmam uma coisa: foi suficiente. As acusações chegam rapidamente. Na terça-feira, 23 de outubro, Jonathan Holt comparece ao tribunal. Ele é indiciado por 19 acusações. Uma lista extensa que inclui homicídio qualificado, sequestro e múltiplos graus de roubo. O motivo do número elevado é simples. Não foi um único ato de violência. Foi uma sequência de decisões deliberadas. Um passo após o outro, cada um levando mais fundo a tragédia. Então, quem era Jonathan Holt, de verdade? Nascido em 1988 e criado em Gresham, ele não era um estranho. Era um morador local, um vizinho, casado, sem filhos, empregado. Sua vida parecia comum no papel. Ele e Whitney frequentavam o mesmo salão, participavam das mesmas atividades comunitárias. Eles se viam regularmente nas reuniões da congregação. Nada nele chamava atenção. Mas colegas de trabalho mais tarde contariam à polícia outra coisa. Algo sutil, mas revelador. Holt podia ser distante. Não agressivo, não alarmante, mas desconectado. Um pouco estranho. Quieto de um jeito que não era apenas timidez, mas isolamento. Ele não tinha antecedentes criminais, nenhum histórico, nenhum alerta legal. Mas algo claramente vinha se acumulando por baixo da superfície havia muito tempo. Até hoje, Holt nunca deu um motivo, nenhuma briga, nenhuma explicação. Apenas silêncio. Uma decisão tomada em um momento que destruiu uma vida e fragmentou muitas outras. Após a prisão, a família de Holt permanece em silêncio. Sua esposa, chocada com as revelações, se muda do apartamento quase imediatamente. Ela se recusa a falar com a imprensa. Nenhuma declaração, nenhuma defesa. Apenas distância. Enquanto Holt permanece na cadeia, aguardando o julgamento, a comunidade começa a processar o que aconteceu. Para a família Heikel,
A dor ainda está recente, mas também é recente o amor que chega de todos os lados. Amigos, vizinhos e até estranhos se apresentam para oferecer condolências, apoio e tempo. A família decide organizar um memorial público, não apenas como uma forma de se despedir, mas para dar à comunidade um lugar onde todos possam se reunir e lamentar juntos. Empresas locais ajudam, doando comida, flores, cadeiras e espaço para o evento. As pessoas levam velas, fotos, cartazes feitos à mão. Torna-se mais do que um serviço. Eu sei que não vou conseguir dizer obrigado a cada uma das pessoas, disse Clint Heichel, parado em silêncio diante das câmeras da imprensa local. Sua voz estava firme, mas a tensão por trás dela era inconfundível. Dor contida logo abaixo da superfície. Mas eu vou tentar ao máximo porque elas merecem um agradecimento. Ele falava não apenas aos repórteres, mas a uma cidade que o acolheu depois da perda mais inimaginável de sua vida. Quase 9 meses haviam se passado desde que Whitney Heichel, sua esposa, sua melhor amiga, a pessoa com quem ele construiu uma vida, foi tirada dele da maneira mais sem sentido e devastadora. O luto não havia diminuído. Ele havia se aprofundado. Cada dia sem ela era mais um lembrete do que foi roubado. Tem sido obviamente difícil, Clint admitiu. Estou tentando levar um dia de cada vez, mas é muito duro, porque nós nos amávamos muito. Ele nem precisava explicar mais. Qualquer um que os conhecesse podia ver. Whitney e Clint eram inseparáveis. Não apenas marido e mulher, mas verdadeiros parceiros. Almas gêmeas naquele jeito silencioso e comum que é o que mais importa. É muito difícil para mim estar no meu apartamento, ele acrescentou com os olhos baixos. E ela não estar ali fazendo a coisinha dela. Essa coisinha podia ser o jeito como ela cantarolava de manhã, ou como sempre deixava bilhetes na geladeira. Aqueles pequenos rituais que definem uma vida compartilhada e se tornam ensurdecedores na ausência. É 8 de julho de 2013. Quase 9 meses no dia exato desde que Whitney desapareceu. E dentro de um tribunal do condado de Clackamas, um homem chamado Jonathan Holt, o mesmo vizinho que um dia alegou estar abalado e disposto a ajudar, finalmente está prestes a enfrentar a justiça. Holt não era desconhecido. Não era um estranho sombrio rondando becos. Ele era alguém que Whitney e Clint viam com frequência. Alguém para quem diziam olá. Alguém que compartilhava o mesmo prédio, a mesma comunidade, até a mesma fé. A questão no tribunal naquele dia não era sobre culpa. Holt já havia confessado às autoridades em detalhes assustadores. Os fatos não estavam em disputa. A questão agora era o que viria a seguir. Que tipo de responsabilização seria aplicada e se o peso do sistema de justiça poderia começar a equilibrar a perda insuportável sofrida pelos entes queridos de Whitney? Não houve um julgamento de alto risco, nenhuma batalha jurídica prolongada, nenhum mês de disputas processuais ou dramatizações diante de um júri. A equipe de defesa de Holt tomou uma decisão cedo. Ele se declararia culpado. Ele não contestaria as acusações. Para a família de Whitney, isso foi uma bênção amarga. Evitar um julgamento público poupou-os do trauma de reviver os piores dias de suas vidas no banco das testemunhas. Mas não desfez o que já havia acontecido. A audiência em si foi breve, pouco menos de 1 hora, mas para todos naquele tribunal, aqueles 50 minutos carregaram um peso impossível de descrever. Anos de dor condensados em instantes. Holt entrou na sala de audiência com os ombros caídos, escoltado por seus 2 advogados de defesa, um de cada lado. Seu cabelo, antes mais comprido, agora estava desgrenhado, e ele manteve os olhos fixos no chão durante a maior parte do procedimento. Ele falou pouco. Quando falou, suas palavras foram baixas, hesitantes e sem explicações. Ele se declarou culpado de 3 das 19 acusações apresentadas contra ele: homicídio qualificado, sequestro em 1º grau e roubo em 1º grau. Só essas 3 acusações, por si só, já eram suficientes para garantir que ele nunca mais sairia em liberdade. A sentença foi firme, final e sem ambiguidades. Prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.